Levantei, pessoal. Vamos ter silêncio, sentar cada um dos seus galhos, virar para frente, dando continuidade ao nosso estudo da filosofia contemporânea. Hoje vamos falar mais uma vez de Marx para finalizar aí o conteúdo relacionado a esse filósofo que a gente possa passar para frente. Ele que foi um dos mais importantes filósofos do século XIX, também um dos mais importantes analistas do sistema capitalista e acabou influenciando toda a filosofia posterior, tanto a filosofia do século XIX quanto do XX até os nossos dias. Até hoje Marx ainda é discutido e os filósofos se posicionaram ao longo do tempo ou a favor de suas ideias, fazendo alguns adendos, ou contra, ou se opondo à forma como Marx desenvolveu a sua filosofia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o último dos conceitos aí que a gente vai trabalhar do Marx, que é o conceito de luta de classes. Então, para Marx, a história da humanidade nada mais é do que a história da luta de classes. Em todos os períodos históricos, com exceção do comunismo primitivo, houve um confronto, um enfrentamento, ora velado, ora explícito, ora violento e às vezes reprimido. Mas sempre ao longo da história da humanidade houve luta de classe. A luta de classe para Marx é o motor da história, é o que move a história humana. No mundo antigo a luta de classe se dava entre quem? É atualmente, no mundo moderno e contemporâneo. Na Idade Média era o senhor feudal e o servo. E no mundo antigo? Senhor e escravo. Atualmente, essa luta de classe se dá entre a burguesia e o proletariado. O proletariado que dentro do sistema capitalista só tem a oferecer o quê? Força de trabalho. Será explorada e transformada em mais-valia, ou no lucro da burguesia. A burguesia no sistema capitalista ela detém o quê? Os meios de produção. O que são os meios de produção? Fábricas, indústrias, terras, comércios, instituições financeiras, os bancos controlam o mercado financeiro, as bolsas de valores e atualmente as big techs, Eles são os donos dos meios de produção e justificam a exploração do proletariado justamente por conta disso. Se o proletariado quiser usar os meios de produção e garantir assim a sua subsistência, eles têm que aceitar ou aceitarem ser explorados. Porque o proletariado ele produz toda a riqueza do sistema capitalista. Ela vem dessa força de trabalho. Mas ele não recebe tudo que ele produz em troca. Ele produz, mas recebe só uma parte daquilo que ele produziu como contrapartida. Essa parte que ele recebe como contrapartida é chamada de quê? A mais-valia é o que fica com o patrão, que é tirado do que o proletariado produziu. Ele sempre produz mais. Esse mais que ele produziu, uma parte é apropriada ou expropriada dele pela burguesia. Mas ele recebe em troca o quê do seu trabalho? Salário, Mas o salário é só uma parte daquilo que ele produziu enquanto riqueza. Realmente ele produziu ele, no mínimo, 3 vezes mais do que ele recebeu enquanto salário. Às vezes, dependendo do trabalho, dependendo da relação de riqueza, pode chegar até 10, 20 vezes mais. Então, o proletariado tem a sua força de trabalho explorada e essa força de trabalho é transformada em mais-valia. O que nós hoje chamamos de lucro. Então, o lucro não vem da engenhosidade do patrão, ele não tira isso do nada. O lucro nasce do trabalho humano. Somente o trabalho humano, o trabalho do proletariado, reproduz o capital no sistema capitalista. Então aqui está configurado, segundo Marx, um sistema de exploração.
um sistema que amplia a desigualdade. A gente olha aí, né, tem o Thomas Piketty, um estudioso aí da economia no século XX e no século XXI. Ele escreveu uma obra dialogando com Marx. Marx escreveu o Capital no século XIX. Thomas Piketty escreve o Capital no século XXI. Mas essa obra dele, escrita ou chamado Capital no século XXI, mostra como desde o século XX há uma expansão ou há uma ampliação da desigualdade social. No início do século XX, até meados, ali, até a década de 50, até a década de 70 e 80, nós tínhamos um estado de bem-estar social em grande parte do planeta, tanto nos Estados Unidos como na Europa principalmente. O estado de bem-estar social é um estado que buscava o quê? Havia uma grande intervenção do Estado da economia para garantir educação, saúde, moradia, aqueles direitos chamados direitos sociais da população desses países. Mas, desde o advento daquilo que nós chamamos de neoliberalismo, há um crescimento exponencial da riqueza da burguesia. Enquanto o proletariado tem até a sua renda aumentada, mas de forma a conta-gotas. Quando você olha atualmente para o mundo, nós temos uma realidade onde 1% da população mundial detém mais de 50% da riqueza. Enquanto 99% da população mundial tem que brigar pelos outros 49% que restou. É como se a riqueza fosse um bolo. Mais da metade desse bolo fosse apropriado ou comido por uma única pessoa, que seria esse 1%. 99% ou 99 pessoas teriam que dividir o resto do bolo. Mesmo assim, esse bolo não está dividido de forma igualitária entre os 49%. Tem uma galera aqui desses 99% que consegue pegar algum pedaço do bolo. Tem outros que só sentem o cheiro do bolo. Os países, por exemplo, do continente africano, lá eles têm ou mordem ou abocanham uma parcela muito ínfima desse bolo aqui, né? Então essa é a realidade, a desigualdade tem aumentado. Se a gente olhar para a década de 70, né, em grandes empresas, em grandes indústrias, como as indústrias automobilísticas, na década de 70, um operário do chão de fábrica, ele ganhava um salário X e o seu CEO, ou seja, o gerente daquela fábrica, ele ganhava no máximo 20 vezes mais. Hoje, quando você olha para essa mesma indústria automobilística, você vê que o salário do operário e o salário do CEO se distanciou de forma pornográfica, de forma obscena. Hoje, CEOs ganham milhões de reais por ano, enquanto o trabalhador continua ganhando ali seu salário mínimo, ou pouco mais do que isso. Então, uma diferença que era de 10, 20 vezes mais, agora é de milhares de vezes mais. Isso vai fazendo com que a renda se concentre cada vez mais nas mãos de poucos e a desigualdade vá, né, imperando no mundo. E isso acaba tendo implicações também psiquiátricas. Por isso nós podemos relacionar Marx, a luta de classe, e a psiquiatria. A psiquiatria é um campo da medicina que estuda o quê? A saúde mental. E dentro da saúde mental nós temos o desenvolvimento de doenças mentais. A maior parte das doenças mentais do mundo contemporâneo são doenças oriundas ou que ocorrem por conta do sistema capitalista. É o sistema capitalista que faz as pessoas o adoecerem, né? Ou endoidecerem, surtarem. Por quê? É um sistema social e econômico que produz insegurança constante. O sujeito que outrora, lá no século XX, ele começava numa profissão e morria naquela profissão, ganhando um salário digno, tendo moradia, tendo condições de comprar uma casa, às vezes um automóvel, hoje ele não tem mais condição disso. As projeções aqui no futuro, principalmente aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, é de que as próximas gerações não conseguirão ter acesso ao seu imóvel próprio, ou seja, não vão conseguir comprar uma casa para morar. Agora você não tem mais a segurança de começar no trabalho e ficar nele até o fim da vida. Você vai fazendo transição de carreira,
nomezinho bonito, para uma situação de insegurança, de medo constante, de você não ter condições de garantir a sua subsistência e a subsistência da sua família. Então, na psiquiatria, a desigualdade social aparece no corpo, são as chamadas doenças psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática? É uma doença que ela tem os sintomas decorridos de fatores externos. Fatores externos que afetam a mente, psico, soma em grego, corpo. Ou seja, começa a dar B.O. na mente, e da mente passa para o corpo, passa a somatizar. E aí vai surgindo BOs no corpo, né? Como alergias e vários outros problemas relacionados, ou até problemas aí coronários, diabetes, né? Tem vários problemas aí que têm associação com questões psíquicas, com o estado psíquico da pessoa. E o sistema, por gerar essa insegurança constante, acaba afetando muito o cérebro, e o cérebro começa a somatizar isso, transferir esse problema para o corpo. Então a pobreza crônica, né? Ao longo do tempo aí a pobreza permanece, pessoas em situação, condição de pobreza, humilhação que o operário, o trabalhador sofre constantemente no trabalho, a insegurança alimentar, muitas vezes o seu trabalho não consegue garantir a sua alimentação e a alimentação dos seus filhos, né? A violência que o sistema acaba gerando, porque se tivéssemos todos num nível mais ou menos parecido, não precisa ser todo mundo igual, mas no nível mais ou menos similar ou parecido, ia precisar de alguém roubar alguém? Ia precisar de ter violência urbana? A violência é sempre maior onde há maior desigualdade social. Olha os países com menor violência do mundo. Onde estão? São os países que têm pena de morte, que têm menos violência? Os países nórdicos, os países do norte da Europa, são os países que têm os menores índices de desigualdade. Então, há uma associação direta entre violência e desigualdade. Desemprego também, que é a questão da insegurança, né? O racismo também estrutural, tudo isso aumenta o sofrimento psíquico. Tem um autor chamado Franz Fanon que ele mostra como a colonização na África, né, o racismo, ele acabou gerando naquele que sofreu o racismo histórico problemas psíquicos. Ele não consegue ter autoestima e se ver como alguém digno de ter sucesso nesse sistema. Ele foi inferiorizado, a sua cultura, o seu jeito, o seu modo de ser foi, né, considerado, ele até introjetou isso, inferior. Isso vai adoecendo os povos. O problema não é só econômico, mas também passa a ser psíquico. Porque ele não consegue se enxergar como alguém digno da riqueza, do sucesso, ou de ter alguma evidência no sistema capitalista, né? Então não dá para tratar a depressão social como se fosse apenas um defeito químico. Não é só um BO químico que pode ser tratado com remédio. Na verdade, isso até retroalimenta o sistema capitalista. Por que retroalimenta o sistema? O sistema te adoece e depois ele te vende a cura, que é o remedinho. Para quê? Para alimentá-lo. Porque isso gera lucro. As empresas farmacêuticas são as empresas que mais lucram no mundo. Tivemos, né, recentemente uma pandemia global. Isso aí foi muito interessante para a indústria farmacêutica, porque ela vendeu as vacinas. Ela te adoece, ela cria o problema, e esse problema surge, não é que eu estou dizendo, diferentemente da galera de direita conspiracionista, que não existiu o vírus. Existiu, mas o vírus nasceu por quê? O capitalismo ele precisa estar em constante expansão. À medida que ele expande, ele adentra aonde? As florestas, a natureza. E à medida que entra em contato com a natureza outrora ainda, né, com a qual não tínhamos contato, nós entramos em contato com vírus, bactérias, germes ali, que assolam os animais. Eles podem, por processo de mutação, passar também a nos afetar. E se nós não tivermos anticorpos contra esses vírus, bactérias, isso pode, dependendo do grau de proliferação desse vírus ou bactéria, virar uma pandemia global. Então o sistema capitalista gerando o problema, depois ele vende a cura. E justifica também toda a desigualdade, todo o problema
também dessa forma, né? É evidente que há uma dimensão biológica, genética, clínica, mas também existe sofrimento produzido historicamente, né? Tem gente que não está doente porque pensou errado. Atualmente a galera fala isso, né? Ah, isso é frescura, depressão é frescura, burnout é frescura, ansiedade é frescura, é falta de trabalho, é falta de louça para lavar. Não é frescura, é sofrimento real, é dor psíquica real, que assola cada vez mais pessoas no mundo, mas que o sistema tenta invisibilizar, que o sistema tenta, né, não colocar na conta dele a culpa disso estar acontecendo. Foi estabelecendo porque vive uma engrenagem brutal, um sistema brutal, que gera insegurança. Hoje, os trabalhadores aí precarizados, os trabalhadores de Uber, de iFood, não tem nenhum tipo de segurança. Se eles sofrerem um acidente, eles vão ficar afastados sem receber salário, não vão ter direito a seguro-desemprego, a nenhum tipo de seguridade social. Aí o trabalhador entra com burnout, e nem ouvido, né? Você precisa aprender a dizer não. Ele responde, dizer não para quem? Para o aluguel que vai vencer? E se eu não pagar, eu vou ser despejado? Para a comida que eu preciso comprar, meus filhos comer e assim não passar fome? Então, o operário, o trabalhador, o proletariado, ele continua sem ter opções nesse sistema. Outrora, se a gente pensar no mundo antigo, medieval, na Idade Média tinha as terras comunais. Nessas terras comunais, o sujeito podia caçar, pescar e coletar. Eram terras livres. Hoje não existe mais essas terras, todas as terras são propriedade privada. Se o sujeito for caçar, pescar e coletar, para não se inserir no mercado de trabalho, para tentar sobreviver, ele vai estar invadindo a terra de alguém. Essa pessoa pode, inclusive, às vezes, até tirar a vida dele. Porque hoje sim vai invadir a propriedade de alguém, principalmente a galera que defende a posse e o porte de armas aí, né, você vai estar defendendo a sua propriedade privada. É um direito aí você defendê-la. Pode até tirar a vida do outro, né? Então, a propriedade, o objeto, passa a valer mais do que a pessoa e o ser humano nesse sistema. Isso é um pouquinho aí de Marx e como ainda há reflexo do seu pensamento na cultura, no contexto social que nós vivemos. Beleza? Entenderam? Então, por hoje é isso aí.